Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. O assunto de hoje é sobre nódulos na tireoide. A maioria das mulheres tem essa preocupação. É um assunto corriqueiro entre os grupos de mulheres, eu sei bem disso. Bom, você quer saber um pouquinho mais sobre esse assunto? Então fica comigo que eu estou com você. Bom, nós tínhamos falado antes, temos um vídeo sobre a especialidade de um cirurgião de cabeça e pescoço, que você também pode estar vendo em nosso canal. Foi um vídeo maravilhoso, um bate-papo muito bacana, e eu chamei o Dr. Rodrigo para falarmos sobre nódulos na tireoide. E o negócio é o seguinte, tá aqui ele de novo, Dr. Rodrigo Pérez Ranzati, ele que é cirurgião de cabeça e pescoço aqui do Corpo Clínico do Hospital Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul. Tudo bem novamente, doutor? Melhor agora. Uma pergunta, doutor, já para a gente começar esse assunto, né? Que principalmente nós mulheres temos muitas dúvidas e preocupações. É tireoide ou tiroide? Na verdade, a pronúncia de ambas é correta. Então os dois jeitos são certos. Os dois jeitos, ou tiroide ou tireoide, a pronúncia pode escrever dessa forma e pode falar dessa forma que não tá errado. Maravilha, então tá aí. Então os dois jeitos estão certos. Né? Doutor, eu gostaria de saber o que seria um nódulo na tireoide? O nódulo na tireoide é um crescimento anormal de células numa região da tireoide. É como se fosse uma massa, delimitada onde tem um aumento da tireoide, tá? Esse nódulo ele pode ser regular ou irregular, ele pode às vezes ter um conteúdo líquido dentro dele, que a gente fala que é o cisto, né? Ele pode ser só cisto, só líquido quando é o cisto, ou ele pode ser misto, pode ter conteúdo líquido e sólido. Mas o nódulo é isso, é uma formação anormal de células da tireoide que faz uma massa dentro da tireoide. Normalmente ela é cancerígena? Não. 90% desses nódulos são nódulos benignos, tá? 90%? 90%. O nódulo na tireoide, ele é frequente na população, tá? Tem estatística que mostra que em idoso pode chegar até 30% da população. Tem estudo que mostra que em autópsia, em metade dos pacientes você consegue identificar nódulo tireoidiano. Então ele é muito prevalente. Ele aparece muito na população, mas 90% desses nódulos são nódulos benignos e não vão trazer nenhum tipo de repercussão para o paciente, tá? Eu comecei o nosso bate-papo aqui falando sobre nós mulheres, porque esse é um assunto corriqueiro entre nós, né? Fulana tá com um nódulo na tireoide, eu fiz um exame, deu um nódulo na tireoide, quer dizer, a gente sempre... Mas os nódulos, né, principalmente o câncer na tireoide, ela comete mais nós mulheres ou também muito na questão masculina? Acomete principalmente mulheres e idosos, tá? Então a gente identifica muito em mulheres lá para a quinta, sexta década de vida, então a proporção chega a 7:1. Cada um homem que tem um nódulo de tireoide, 7 mulheres têm nódulos em tireoide, tá? Então é muito mais prevalente em mulher mesmo. E por que nos idosos, doutor? Uma característica da doença. A gente identifica mais nódulo tireoidiano em idoso também. A gente não costuma ver muito nódulo tireoidiano em criança e adolescente, é mais incomum. Mais comum identificar em idoso e em mulheres. Tá. Tem sintomas, doutor? Existem sintomas? Existem, mas são raros. A maior parte dos nódulos tireoidianos, eles são assintomáticos. Eles são descobertos muitas vezes ou no exame físico, quando o colega médico vai examinar o pescoço do paciente e identifica esse nódulo, ou então, muitas vezes, num exame de check-up, num exame de rastreamento, onde se pede ultrassom de tireoide, que você acha esse nódulo tireoidiano, tá? A maior parte das vezes, os pacientes são assintomáticos, eles não têm nenhum sintoma. Porém, muitos pacientes podem notar uma dificuldade para engolir, uma rouquidão, ao deitar pode sentir um pouco de falta de ar, isso pode ser um sintoma de nódulo tireoidiano. Entendi. Existe, Dr. Rodrigo, alguns fatores de riscos? Sim, principalmente para o câncer de tireoide, o principal fator de risco é radiação. Então, pacientes que são expostos à radiação
ou por algum tipo de exposição ambiental, como um acidente ambiental radioativo, ou então por tratamento radioterápico devido a algum outro tipo de câncer, ele pode ter um aumento de chance de ter câncer de tireoide. E o fator de risco também é uma relação com a família. Se na família tem caso de câncer de tireoide, de nódulo tireoidiano, ele também está exposto a ter, ele tem mais chance de ter essa doença. Quando nós falamos sobre nódulos na tireoide, já vem a questão da biópsia. Sim. Sempre tem que ser feita a biópsia? Não. A maior parte das biópsias são indicadas quando os nódulos são suspeitos maiores de 1 centímetro. Tem uma classificação ultrassonográfica, que é onde você vê características do nódulo, que é uma coisa mais técnica, que aí o colega cabeça e pescoço, o endócrino, vai saber identificar a indicação ou não, mas a maior parte das vezes os nódulos maiores de 1 centímetro suspeitos para câncer são biopsiados. Faz uma biópsia que através do ultrassom vai com uma agulha fina e tira um pouco de material para estudar. Entendi. Questão também de tratamentos. Existe o tratamento? Como que é quando se fala nos nódulos de tireoide? A gente brinca na medicina que se o médico pudesse escolher um câncer para ele, se ele tivesse que escolher, ele escolheria o câncer de tireoide. Por que a gente fala mesmo, isso? doutor? Sim, porque o câncer de tireoide ele é muito indolente, ele é muito devagar. Então, é muito difícil a gente ver paciente com evolução grave do câncer de tireoide. Tem estatística que fala que até 95% dos cânceres de tireoide podem ser curados quando bem tratados, quando tratados de forma precoce. E mesmo quando às vezes se posterga, se tratar como ele é muito devagar, a gente tem um alto índice de sucesso no tratamento, tá? Seria somente nessa questão da tireoide, porque no outro vídeo, né, no outro bate-papo que nós fizemos, que eu convido a todos a assistir também, aqui no canal, nós falamos que se a pessoa ir deixando, pode se alastrar para outras partes do corpo. Sim. Na questão da tireoide, não acontece. É mais raro, tá? Não que não, a tireoide sim, ela pode dar metástase, mas é mais raro de acontecer e mesmo quando tem, geralmente é tratável, tá? O chance de sucesso, a tireoide é um câncer como outro câncer, então assim, ela também se espalha pelo corpo, ela pode se espalhar pelos linfonodos da região do pescoço, porém o índice de sucesso do tratamento é muito maior. Entendi. E a parte das vezes o tratamento é cirúrgico, tá? A tireoide, a gente acaba, os nódulos tireoidianos, as principais indicações na cirurgia são quando tem uma suspeita, uma confirmação de câncer, quando a gente tem uma tireoide muito grande e a pessoa pode começar a ter esses sintomas que a gente chama de sintomas compressivos, essa dificuldade de engolir, uma sensação de bolo na garganta, quando deita ter falta de ar e também em alguns casos quando você tem uma doença clínica que a gente chama de hipertireoidismo, que você não consegue tratar de forma clínica, você tem remédios para hipertireoidismo, mas depois de um certo tempo, 1 a 2 anos, você pode ver que às vezes não tem o sucesso do tratamento e aí você pode optar por tratamento definitivo, que é a cirurgia. Essas são as principais indicações. Aí a questão, fiz a cirurgia, né, desse nódulo na tireoide. Quais são os cuidados pós-cirúrgicos, Dr. Rodrigo? O principal cuidado pós-cirúrgico é evitar esforço físico, tá? A gente, na cirurgia de tireoide, a gente tem receio que quando você tem um esforço físico no pós-operatório, você pode aumentar a chance de sangramento, tá? Então, malhar, correr, levantar peso, principalmente nas 2 primeiras semanas antes da cirurgia, não é adequado. O ideal é esperar esse período para ter um repouso físico relativo para evitar esse tipo de problema. O restante, comer, falar, não tem nenhum tipo de restrição. Desculpa até minha ignorância aqui, eu não sei se cabe dentro desse nosso bate-papo, mas você falou em hipertireoidismo, né? Hipertireoidismo, é isso? Hipertireoidismo. Isso. Hipotireoidismo. São 2 doenças da tireoide. Então, o hipotireoidismo geralmente ele é causado pela doença que a gente chama de tireoidite, é uma inflamação da tireoide que chama tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune onde o nosso sistema imune produz anticorpos contra a tireoide. E aí com o tempo ele vai parando de funcionar. Então aí a gente precisa repor o hormônio tireoidiano. Você precisa tomar o hormônio tireoidiano, você vai tomar um comprimido geralmente por dia, meia hora antes do café.
O hipertireoidismo é diferente. O hipertireoidismo, você tem um excesso de funcionamento da tireoide. Aí você tem remédio que você usa para tentar frear esse excesso de hormônio circulante, e depois de um tempo, se isso não tem sucesso, você pode optar ou por fazer a cirurgia ou por fazer a iodoterapia. Aí vai de caso a caso. Tá, é uma trava-língua, né? Trava-língua, né? Mas aí a minha pergunta, tanto na hipo como na hiper, pode desenvolver um câncer? Existem alguns dados que mostram que no hipotireoidismo, na tireoidite de Hashimoto, você tem mais chance de ter nódulo e, portanto, você tem mais chance de ter câncer de tireoide, tá? Não o hipotireoidismo em si seria um fator de risco, mas sim é porque, como na tireoidite, você vê alguns casos, alguns estudos mostram que tem uma incidência maior de nódulos, então você vai ter uma incidência maior de câncer. O hipertireoidismo, tem alguns hipertireoidismos que são relacionados com nódulos, então, porque o hipertireoidismo é dividido em duas principais doenças. A doença de Graves, que é quando a tireoide toda funciona além do que precisa, que a gente chama de bócio difuso, e tem a doença de Plummer, que é quando um nódulo só que produz mais hormônio tireoidiano. Então, e nesse caso o nódulo costuma ser benigno. Então, essa é a principal divisão do hiper e do hipo. E o que muda? O que tem essas doenças de chamar a atenção que muitas mulheres perguntam? Qual é que engorda? Muita gente pergunta, qual que engorda? Né? Qual que engorda? Uma que emagrece, outra que engorda. Porque o hormônio tireoidiano, ele tem muita relação com o metabolismo. E quando você tem hipotireoidismo, você tem uma diminuição do ritmo do metabolismo. Você pode ter uma retenção de líquido, você pode ficar menos disposto, você vai ficar mais para baixo. Tem muitas pessoas que têm sintomas depressivos e quando vai investigar é hipotireoidismo, tá? E o contrário também acontece. Quando você tem hipertireoidismo, você fica mais agitado, você não dorme direito, você pode ter diarreia. É o contrário, você fica muito acelerado. Entendi. Bom, para a gente finalizar esse bate-papo, que eu achei que foi muito bem explicado, né? E você acabou mostrando, Dr. Rodrigo, que, claro, toda doença tem que haver uma preocupação, mas essa preocupação, né, assim, em excesso, principalmente de nós mulheres, em relação a nódulos na tireoide, calma. Sim. Né? Calma, porque existe uma solução, né, um tratamento, um pouco mais leve essa questão, né? E a importância de se fazer o check-up, né? Periodicamente, né? Já que aqui dentro do hospital temos esse corpo clínico, né, aqui no Hospital Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul, então você marca a sua consulta. Aqui mesmo, eu sou paciente aqui, né, do hospital, então eu faço o meu check-up todo ano com a minha ginecologista, que aqui também está, então eu faço os meus exames, como da tireoide. Se precisar de um especialista, tem o Dr. Rodrigo, né, de cirurgião aí de cabeça e pescoço. Quer dizer, a importância de você se cuidar, de fazer esse check-up periodicamente, né, doutor? Acho que é isso, né? Eu brinco com os pacientes que, assim, muitos pacientes chegam pra gente bastante ansiosos quanto à doença de tireoide. Já vem com diagnóstico de câncer, então com uma diagnóstico de suspeita. Eu sempre brinco e falo, eu não sei, vocês estão pesquisando no Google? Porque que parte do Google não mostra que fala, doença de tireoide costuma ter boa evolução? Por que isso? Lógico, precisa tratar, precisa passar para o especialista, mas assim, câncer de tireoide, primeiro, a maior parte dos nódulos tireoides não é câncer, e mesmo quando é câncer, o sucesso do tratamento costuma ser muito alto. Então, assim, precisa tratar, precisa procurar o especialista, mas assim, não tem que ter tanta ansiedade, não precisa ficar super preocupado, que costuma ser uma doença de alto sucesso, a gente consegue ter um alto índice de sucesso no tratamento. É isso aí, adorei. Finalizamos com chave de ouro. Obrigada, Dr. Rodrigo. Obrigado novamente, até uma próxima. Até mais. Obrigada. Bom, espero que vocês tenham gostado, e se você acha que este vídeo, este bate-papo com o Dr. Rodrigo serve para alguém,
mande para essa pessoa, compartilhe com essa pessoa, tá certo? Mas não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Também aperte aí no sininho, né, doutora, para receber as novas notificações aí de novos vídeos aqui do nosso canal, tá certo? E é isso, a prevenção sempre, eu falo que é a alma do negócio. É verdade. Né? É verdade. Então, se precisar de tirar dúvidas, consultas, exames, tudo você pode fazer aqui no Hospital Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul. Então, Deus abençoe.